Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to Deixa eu começar aqui. É o primeiro, né? Eu também tô meio acanhado aqui. Mas vamos lá. Meus queridos e minhas queridas, uma satisfação estar por aqui, né? Esse é o nosso primeiro podcast, o podcast Conversa Boa. E vai ter muita conversa boa mesmo. A gente inicia aqui um programa que queremos deixar aí no nosso canal do YouTube aqui, que você vai dar aquele like, se inscrever e participar, comentar, porque esse retorno é muito interessante pra gente. O nosso primeiro podcast Conversa Boa vai estar conversando com várias pessoas, com muita gente, com gente variada, né? Contando as suas histórias, contando a história dos lugares, como de Tutóia a Parnaíba, são duas cidades aqui que a gente pretende discutir, conversar com várias pessoas. Por quê? Porque Parnaíba e Tutóia têm uma história, tem uma ligação pela história. Os filhos de Tutóia se misturaram com os filhos de Parnaíba. Lá no passado, por conta da atividade portuária, e no presente, eu quero aqui dizer que é por conta do estudo, da busca pela educação. Mas hoje eu estou aqui para conversar, né, nesse primeiro podcast que vai ser lançado no dia do aniversário de Tutóia, dia 29 de março de 2022. 84 anos de emancipação política, mas tem discussão que a nossa Tutóia é bem mais antiga, né? Quando a gente busca os registros históricos de 1723, 1727, lá da povoação da nossa querida Tutóia Velha. E para conversar com a gente, bater um papo, né? Ter aquela conversa boa, estou aqui com este cara, com esse profissional. Deixa eu cumprimentar aqui meu querido amigo, colega e um tutoiense parnaibano. Posso dizer assim, né, Galas? Dispensa apresentações, jornalista, escritor, poeta, professor de inglês, com formação, com uma extensão, fez um curso aí de extensão em Nova York. Né? É professor, é funcionário público aposentado do Banco do Brasil, além do que eu já disse aqui, é membro da ACAUT, Academia Tutoiense de Letras, de Artes e Letras de Tutóia, Ciências, Artes e Letras de Tutóia, da Academia Parnaibana também, né? E do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí. E acabou de ser criado o Instituto Histórico e Geográfico de Tutóia, do qual também fui convidado para fazer parte. Nós certamente faremos parte. Galas, mas beleza. Quem é o Galas, né? Quem é o professor Galas? Inicialmente, quem é o jornalista Galas? Inicialmente eu quero lhe agradecer e dizer que estou feliz por ser a primeira pessoa a dar início ao seu trabalho jornalístico nesse podcast que tem abrangência mundial. O Galas é essa pessoa humilde, simples, travesso. Na minha infância... Nós vamos falar sobre isso. Tem umas histórias aqui do seu sobrinho Prodamor que... A minha infância foi de travessuras, mas eu agradeço muito a formação que eu tive nos primeiros anos da minha vida, as minhas professoras do primário. Minha professora de alfabetização foi a professora Lúcia Azevedo, conhecida em Tutóia como Lúcia da Constância. Lúcia da Constância. Fiz os primeiros anos no Casimiro de Abreu, que antes do prédio novo, que agora é o Instituto Educacional do Maranhão, o IEMA. Recém-inaugurado. Né? Antes funcionou onde hoje é a Escola Natasha Barbosa, ali com o nome de Grupo Escolar, aliás, Escolas Reunidas Casimiro de Abreu. Era ali, no cruzamento da Lucas Eras com a Rua Nazaré. Com a Rua de Nazaré. Ah, tá. Dali, na época, o prefeito era Felipe Ramos e o governador Matos Carvalho, que natural de Barreirinhas e que tinha familiares que moravam em Tutóia. Inclusive, uma das primeiras professoras de Tutóia, a professora da família do avô da minha esposa, né? E o Matos Carvalho foi quem designou a verba para que fosse construído o prédio do Casimiro de Abreu, onde funcionou
provisoriamente o Almeida Galhardo e depois o Instituto Educacional Casimiro de Abreu e agora foi transformado no IEMA. Pronto, que legal. Então, inicialmente seria Grupo Escolar Governador Matos Carvalho, mas por conta do registro no MEC, no Ministério da Educação e Cultura, permaneceu Casimiro de Abreu. Então eu tive as minhas professoras Maria da Glória Soares Cerveira, irmã do poeta Almeida Galhardo, professora Clara Matos, irmã da Gagaça, da professora do Agésio Gildo, a professora Desi Pires, que tem um livro dela aqui, né? Me presenteou. Tá aqui. Opa. Deixa eu deixar aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar o seu um dos livros, das suas produções, que é o Reminiscências. Né? Tem contos, causos, crônicas, poesias. Legal, eu li esse livro é interessante. A professora Desi Pires escreveu aqui O Destino de uma Vida, no qual ela relata como foi que chegou a Tutóia e foi ser a diretora da nossa escola. E não poderia deixar de mencionar aqui a professora Tereza Costa Medeiros, que eu dei muito trabalho para ela e que anteontem estava aniversariando, completando 88 anos de idade. Infelizmente eu não estava aqui em Parnaíba para prestar homenagem através das redes sociais à minha estimada e querida professora Mãe do Marim. Mãe do Marim. Mãe de outros filhos, todos muito bem sucedidos. Mas quando eu cheguei aqui na viagem, que eu estava vindo de Chapadinha para cá, eu recebi uma notícia trágica que me envolveu em outros afazeres, que foi a da morte do nosso confrade Renato Bacelar, membro da Academia Parnaibana de Letras, presidente da Fundação Raul Bacelar. Dessa forma que eu não prestei na data a minha homenagem à professora Tereza Medeiros, que é uma parnaibana tutaiense. Uma parnaibana tutaiense. Mas eu vou prestar ainda, ela vai fazer parte do meu livro Personalidades Tutaienses. Então o Galas é essa pessoa humilde. Então, esse menino aí, nasci no primário, né? Fez o primário lá em Tutóia, aqui em Tutóia, né? No caso em Tutóia. Aí o ginásio eu fiz em Teresina uma parte e concluí em São Luís a outra parte com o Você fez tudo isso. Veio para o Piauí, de Tutóia para o Piauí, do Piauí de novo para o Maranhão. Para o Maranhão. E tem muitas histórias. O Galas tem muitas histórias nessas passagens pelo Piauí, a volta para o Maranhão, né? Mas assim, você falou na sua esposa, ela é irmã do nosso querido ex-prefeito Egídio Júnior, mãe da dona Andresa. A Andresa, que trabalhou em Tutóia como enfermeira na administração. Minha querida Andresa, um abraço, né? Vai ver esse podcast, eu quero deixar aqui meu abraço. Na administração do Egídio Júnior, meu cunhado, e também na administração do Diringa. No primeiro mandato, né? No primeiro. Acho que no primeiro e no segundo. No segundo também. Também. Aí ela foi aprovada num concurso público que foi feito, mas porque ela tinha que vir para um meio maior, a fim de que a filha, uma garotinha ainda, agora que minha neta fez 12 anos, ou foi 12 ou foi 13, foi anteontem também. Anteontem, tá. E a minha neta, aos 3 anos de idade, teve que ser submetida de uma cirurgia no fígado, e de início seria para um transplante, mas ao chegarem em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, foi constatado que não havia necessidade do transplante, mas sim fazia cirurgia para retirar o que estava causando o problema para a garota. Isso antes de completar 3 anos de idade. Então, por conta da necessidade de estar num meio maior, de uma assistência médica melhor e também educacional, a Andresa se mudou. Ela desistiu do concurso que ela fez, desistiu da nomeação e se mudou para Parnaíba e está aqui. E ela é esposa do Zil, né? O filho do Zilmar, filho também do ex-prefeito Zilmar. Que também tem raízes tutoienses. Que hoje reside em Parnaíba, né? A Parnaíba e Tutóia se misturam sempre nessa história, né, Galas? Do tempo todo, né? Desde muito tempo, desde a época da navegação, né?
Tutóia chegou a ser o segundo maior porto do estado do Maranhão, porque era de Tutóia que saíam os produtos importados do Piauí para a Europa, para o resto do mundo, digamos assim. Então, na época da minha infância, era muito comum a gente ouvir o que nós chamávamos de gringo, conversando, falando inglês, e eu acho que foi isso que me motivou, viu? Então era comum a gente ver até os próprios estivadores, que era uma classe muito forte, que trabalhou bastante para desenvolver o progresso da nossa cidade. A gente deve reconhecer isso. Se organizaram, porque estivador não sabe tudo. ler, não sabe o quê, mas eles foram importantes no desenvolvimento da cidade. Então até estivadores sabiam palavras em inglês. A convivência ali com os índios. É? Com os gringos, com os índios não, com os gringos. Não é? Com os gringos. E Galas, uma curiosidade, o nome da Andresa está relacionado à Praia da Andresa? Me conta essa história, assim, da Praia da Andresa. O que é a Praia da Andresa para os tutoienses que não sabem, né? Lá, naquela região, existia uma salina, né, que hoje pertence a uma empresa que está explorando privada, minério lá. Essa salina pertencia ao senhor Francisco Matos de Souza. O Francisco Matos de Souza residia aqui em Parnaíba, mas estava sempre em Tutóia a tratar dos negócios dele. Então, eu não sei quem denominou o local de Andresa, mas eu tomei conhecimento que a primeira dona, a primeira proprietária daquela sítio, daquela área lá, era uma italiana com esse nome, e que ela plantava uvas, e que lá existia uma plantação de uva muito grande, que inclusive era exportada para outras localidades, para Parnaíba, não sei se exportava para a Europa, mas que o seu Júlio Canavieira, o avô da minha esposa, contava que de lá saíam uvas, canoas cheias de uvas para vir aqui para Parnaíba. Eu acho que daqui seguir para outros lugares, como é o caso do nosso caranguejo. Sim. Na época que as lanchas viajavam para Tutóia, tinha uma parada obrigatória em Carnaubeiras. E lá as lanchas eram abastecidas com caranguejo. Esses caranguejos eram descarregados aqui no Porto Salgado. Onde é o Porto Salgado? Aqui, onde hoje se chama Porto das Barcas? Porto das Barcas. Pronto. Que ali ficavam as barcas, né? Então, ali era o atracadouro das lanchas. E daqui eles eram colocados nos caminhões e eram levados para Fortaleza. Então, estava lá como se fosse do Ceará, mas o Ceará não tem caranguejo. Não tem. O caranguejo é maranhense. Boa parte. Hoje em Tutóia, a comunidade, o povoado de Cajazeiras é o maior produtor de caranguejo que a gente tem ali em Tutóia, né? Que tem aqui em Tutóia, né? Eu estou falando ali em Tutóia, aqui em Tutóia, porque esta conversa está sendo aqui na Casa do Galas, em Parnaíba, né? O nosso podcast tem essa característica inicialmente de ser itinerante, visitar as pessoas. Brevemente a gente vai ter um estúdio e tudo, mas por enquanto é esse itinerante, visitando as pessoas. Por isso nós estamos aqui em Parnaíba, na casa do professor Galas. Mas vamos retomar essa conversa. Pronto, então daí vem o nome da Andresa, minha querida Andresa, né? Mais uma vez aqui. Andresa, até também para homenagear os donos, os antigos donos da Andresa, porque eram pessoas ligadas à minha família, a família do meu pai adotivo, que inclusive o seu Francisco Matos era procurador do meu pai aqui em Parnaíba. E a gente teve sempre aquela grande amizade. Que história legal, cresci, cara. Uva. Praticamente cresci junto com os filhos dele. Quando eu vinha para Parnaíba, me hospedava lá com eles. Né? Aqui conversa boa, uva, né? Eu vi agora uma reportagem sobre uvas plantadas à beira da praia, né? Plantada num local salgado, em Portugal. Portugal que tem a tradição de fazer bons vinhos, melhores vinhos.
talvez do mundo saiam dali, né, da região do Porto. E eu não sabia que Tutóia tinha tido essa plantação de uvas. Não sei por que não continuaram. Mas olha, não sei se você já ouviu alguém falar na Dona Terezinha do seu Antônio Felipe. Não. A Terezinha do seu Antônio Felipe era uma criatura agradabilíssima, alegre. A gente fazia festa na casa dela, na época com a radiola Philips, daquelas, a pilha. Meu pai tinha uma dessa. E a Dona Terezinha fazia no quintal da casa dela, que fica, deixa eu ver o que é hoje lá, eu não sei se é... Era na avenida, a principal avenida ali, Paulino Neves. Avenida Paulino Neves. Que na época era Beira-Mar. Era Beira-Mar. Era Beira-Mar. Foi chamado até de Belfort, não, eu não lembro direito. Tinha um nome aí de um comandante bem mais anterior, eu não lembro agora. Também não sei. Então, Dona Terezinha, no fundo, no quintal da casa dela, ela plantava uvas. Tinha uva. Que legal. Viu? Tinha um pé de parreira lá carregado. Pronto, Tutóia das uvas. Você não sabia. Ninguém sabia dessa história. Só com Galas, né? Esse nosso escritor, poeta, memória viva de Tutóia. Bem, Galas, mas vamos aqui. Eu fiz algumas anotações aqui. Tem o seu livro. Eu trouxe uns aqui para mostrar, né? Estou aqui com reminiscências. E esse aqui especialmente é bem fininho. É né? um opúsculo. Bom. Na realidade não é um livro, é um opúsculo. Só é considerado livro a partir de 60 páginas. E você tem uma característica já elogiada por vários escritores do Maranhão e do Piauí. Só um diga, pode ficar à aí. vontade. Apresente aí, diga aí. Aqui, essas gravuras são de 2 tutoienses. Quem são? Esse aqui, a Índia, é do professor Edilson. Professor Edilson Caldas. Sim. Que recentemente lançou um livro de poesias, um livro de poemas, que me presenteou e eu ainda estou no dever de fazer o meu comentário, porque ultimamente as coisas têm sido atribuladas. E esse aqui é o Zeca. O Zeca era filho do... Esqueci o nome do pai dele, rapaz. Ele morreu há uns 10 anos, menos disso, 6 anos atrás. Sim. E era lá de Tutóia, da rua Dr. Paulo Ramos, morava lá, na rua Dr. Paulo Ramos. Era do Sargento não, deixa eu... Esqueci agora o nome do... Não tem problema, mas é um tutoiense, são 2 tutoienses, na verdade. São 2 tutoienses, eu quis prestigiar. Agora, Galas, deixa eu falar que o Galas é assim, elogiado por várias pessoas que comentaram aqui o seu livro, né? E tem o teu sobrinho Prodamor, tem um amigo teu aqui, deixa eu ver quem é ele que fala, que diz que, eu acho que é o José Wilson de Araújo e Silva. Foi juiz, ele passou uma temporada em Tutóia como juiz. Foi ele... juiz aqui em Araioses, na realidade a comarca é Araioses, aí na ausência do juiz de Tutóia ele... Acho que é ele que diz aqui que as tuas histórias, o personagem Prodamor se confunde com o Galas. Essa afirmativa é verdadeira? Tem muita gente que pensa que o Prodamor era eu próprio. Inclusive, no caso da Belle de Ju. Pronto, a Belle de Ju, é legal. O legal da Belle de Ju é que no episódio lá ele tá num pé de mangueira. Né, fazendo um serviço lá com as mãos, em uma parte do seu corpo, que a gente já sabe, né? Olhando aquela bela morena, tomando banho no final da tarde, né? E conta essa história aí. Não, era assim, eram 2 casas. Logo após a casa... O nosso terreno, ali na rua... Onde é que era ali? Ali na rua Celso Fonseca. Celso Fonseca. Né? Aí, a casa que nós morávamos... Fica por trás do Colégio Nemésio Neves. Celso Fonseca, só para situar aqui, a Rua do Fórum hoje, né? Que passa... a Rua do Fórum. A nossa casa era aqui onde hoje é o Colégio Nemésio Neves. Ali era um terreno baldio que pertencia ao senhor Miguel Lima de Paulino Neves, do Rio Novo na época, né? Aí, na esquina da nossa casa, no outro lado da Rua de Nazaré, tinha mais uma casa e tinha outra. E depois os nossos terrenos que emendavam quase com o terreno da Dona Clotilde. Tanto de um lado quanto de outro, né?
E o meu pai, minha mãe, eles alugavam as 2 casas que tinham. E uma das casas, as casas eram juntas, separadas apenas por um poço. Aliás, tinha um poço que servia para as 2. Pronto. Aquele poço grandão que hoje é conhecido como Poço Amazonas, né? Com a boca aberta. Exatamente. Eu tomei banho na beirada de um bicho daquele ali. Não tinha água encanada. Na casa... Eu acho que hoje ainda não tem não, né? Tem, já tem. Mas tá precário, mas tem. E tá precário o serviço lá. Mas veja bem, rapidinho aqui. Lembra disso aí, tinha um poço. Eu lembro desse poço na casa da mãe do professor Bernardo Pedro, do Dr. Eliomar, da professora Cláudia, Sei. das meninas ali, né, da Branca. E eu tomava banho à beira daquele poço ali. Quando eu cheguei em Tutóia, aos 6, 7 anos de idade, para morar, porque eu nasci no Bezerro, povoado Bezerro, e mudei para lá para estudar. Mas vamos lá, esses poços eram comuns aí naquela época. Tinha um pé de mangueira, né? Uhum. E a moça lá, nesse tempo a gente pegava o balde, enchia a lata de água e levava no banheiro para... Uma corda no balde. Porque poucas pessoas dispunham de água encanada em casa, né? Porque existe. E situa pra gente no tempo isso aí, Galas. Que ano mais ou menos? Lembra a década? Os anos 60. Anos 60. De 66, 67, até eu acho que os anos 70. Né? E tinha uma moça que morava lá na casa que tinha preguiça de encher a água. Eu acho que era preguiça, não sei. E para o banheiro ela preferia tomar banho. E o diabo do Plano do Amor... Lá no quintal. Lá no quintal. O diabo do menino raio do Plano do Amor descobriu isso. Todo dia, na hora da menina tomar banho, ele já estava lá em cima No olho da mangueira, como diz. Da mangueira. Né? Como se diz. Um dia o galho quebrou e ele foi direto ao solo. Sem roupa. Não, com um calçãozinho. Estava com a bermuda, eu acho que era bermuda, não sei. Aí foi aquele Deus nos acuda. E ela tomando banho como veio ao mundo. Como veio ao mundo. E ele imaginando as coisas. Ó, essas histórias, essa conversa boa, essa conversa legal, só aqui nesse podcast que a gente tá começando, né? Mas é isso, galera. Vamos falar da literatura, dos livros, né? Dessa sua paixão pela... Você está usando hoje uma camisa aqui, né, que a gente conversou antes de entrar, que foi de um projeto Rua da Leitura, feito em Tutóia em 2013, né? Pelo Colégio Casimiro de Abreu, na época, né? Na realidade, não foi pelo Colégio Casimiro de Abreu, eu acho que foi pela Secretaria Municipal de Educação. Foi a Secretaria de Educação. O prefeito era o Diringa, se eu não estou... Na época, 2013, o Diringa. Foi reeleita, a professora... Exatamente. Então, isso aqui foi ideia da professora Lourdes Gomes, né, que hoje é diretora do IEMA. Então ela teve essa ideia e foi um movimento... Lourdes Ramos. Aliás, Lourdes Ramos. Tá. Desculpa, sim. Lourdes Gomes é aqui de Parnaíba. Sim. Confundi. Esse Galas é tutoiense parnaibano mesmo. Professora Lourdes Ramos criou a Rua da Leitura. Um movimento de muita importância, um movimento cultural e literário de muita importância. Eu vesti de propósito para jogar no ar que essa Rua da Leitura precisa voltar. Pronto. Os prefeitos, que não seja a professora Lourdes Ramos, por conta da ocupação que ela tem hoje, mas que seja da Secretaria de Educação, que seja incentivado, porque eu achei de muita importância, viu? E aqui eu aproveito para parabenizar a professora Lourdes Ramos pelo trabalho, pela ideia que ela teve, viu? E eu espero que volte a ter novas ruas da leitura, que eu gostaria de participar, levar meus livros para lá. Professora Lourdes, ela é de Brejo, né? Mas adotou Tutóia. Tutoiense já, de Tutoiense já. Excelente professora de português. Mas, salvo engano, não tem nenhuma produção, não tem nenhum livro, né? Ainda. Fica aqui, a professora Lourdes, a cobrança para a senhora fazer aí um livro para a gente poder ler, para poder fazer parte desse acervo literário de Tutóia. A propósito, eu estou elaborando uma coletânea com poetas e escritores tutoienses. A Seleta Tutoiense, Tutoiense. Eu fui convidado, tá? Convidei a professora Lourdes Ramos
Mas ela alegou a falta de tempo. Viu? Mas a minha previsão, inicialmente, era para lançarmos o livro agora no dia 29 de Hoje, março. esse podcast está indo ao ar. Sim. Mas ainda não recebi todos os textos. Né? Assim que tiver com tudo pronto, aí eu vou mandar para a gráfica, ele vai me mandar um orçamento, aí é que eu poderei dizer quanto é que vai sair para cada um. Então, todos tutoienses, né, galera? Os autores. Não precisa ser nascido na Tutóia, não. Que tenha raiz tutoiense ou que tenha trabalhado relativamente com a cidade, que tenha algum... Inclusive as trabalho. Produções vão nesse rumo, de falar da história de Tutóia, né? Poesias, contos. Né? Artigos, pode ser um artigo. Inclusive eu escrevi um aí, o meu é sobre o Porto. Muito bom aquele. Sobre a relação de Tutóia Velha com a Tutóia Vila, Nova e Porto. Da Vila do Mairim até o Porto. Aliás, esse Mairim, o Padre Hélio que falava, né? Falou em vários artigos de jornais antigos. Mas foi importante porque registrou na história. A gente desconhecia isso. Até porque eu acho que ninguém, até essa época, ninguém se interessava assim, em fazer as pesquisas, né? Muita coisa não consta nos jornais. Verdade. Mas vamos falar dessa literatura, dos seus livros, dos livros. Aqui tem muita produção sua, tô vendo. Muita produção sua, de alguns amigos. Tem esse aqui, o primeiro encontro galhardense, foi organizado pelas professoras Josi Carla e a Zezé Ramos, mãe da Josi saudosa Carla, memória. Saudosa, né? Esposa do José Carlos também, Ramos, que foi um grande... Tem aqui a Saga do Povo Tremembé, né, que é do Zé Carlos Ramos, esposo da dona Zezé, falecida também, os dois já falecidos. E pais da Josi Carla, da professora Josi Carla. Um abraço, né, Josi Carla? E curte aí, viu? Se inscreve aí no canal. Aí tem este aqui. Né? Eu tô com esse livreto aqui do Padre Hélio, o discurso de posse na academia Acaute. Aí tem esse seu, tem o Reminiscências. Aí tem o que mais teu aqui, Galas? Vamos lá. Esse aqui é interessante. Nas Trilhas de Tutóia, né? Nas Trilhas de Tutóia. Alunos do Colégio Marista Araçagi que fizeram isso aí. Isso é legal, esse aqui eu vou comprar. Esse acervo legal aqui, ó. Tem o Dorico Melo, Tutóia 70 anos. Esse aqui, né, galera? Comenta esse aqui pra gente, que eu não sei. Não, esse aqui não. Esse aqui não. Vamos lá. Desses aí, quais que você quer destacar? Aí tem do Mauri Brandão, de Medeiros, Caroço Libertação. E você tem outros livros, não tem? Tenho. Eu escrevi, meu primeiro livro publicado foi o Meu Sobrinho Prodamor e Outros Casos. Esse Prodamor. Só que foi uma edição limitada, porque foi quando eu ia concorrer para a Academia Parnaibana de Letras, e eu tinha que ter um livro já publicado. Então eu limitei a edição ao número dos acadêmicos, né? Distribuí para eles. E o meu que eu tinha, eu não sei se eu presenteei alguém. O certo é que eu vou reeditar esse livro já, inclusive com outras, fazer algumas alterações, né? E o outro livro mesmo foi o Reminiscências, que é esse aqui. Foi lançado em 2021 com a ajuda da Lei Aldir Blanc. Ajuda da Lei Aldir Blanc. E o Opúsculo, que é esse aqui. Mas eu participei de outras coleções, de coletâneas, como... aqui no Almanac da Parnaíba tem várias. Almanac da Parnaíba, Entre Gerações. Entre Gerações nós fizemos Poemas Entre Gerações, Contos Entre Gerações, Crônicas Entre Gerações. Já foram 3, né? E também estou incluído no dicionário piauiense de escritores e poetas, que foi elaborado
pelo poeta Adrião Neto. Falando em Adrião Neto, no dia 25 ele recebeu o título de cidadão parnaibano e lançou também um livro de poesias. Pois bem, então eu tenho também o livro da professora Deise Pires, que eu já falei ali, que foi minha diretora, aliás, foi diretora do Colégio Casimiro de Abreu e minha professora do 5º ano primário. A professora Deise, na época, ela fez entre nós da 5ª série, talvez poucos se lembrem disso, que mandasse que a gente fizesse um poema, que tem um poeta paulista, que eu esqueci agora o nome, que ele diz assim: paulista eu sou há 400 anos. E aí eu fiz, com base nesse poema dele, tutoiense eu sou há mais de 10 anos. E ela me elogiou muito. E aí me despertou o gosto pela leitura dos livros, dos poemas. Pela escrita. Né? Talvez dali venha. E a professora Tereza Medeiros, eu tinha uma letra muito feia. Igual a minha. E ela, à noite, ia eu e o Antônio Brandão, que era irmão do esposo dela, o seu Mário Brandão, todos já de saudosa memória. O Mário Brandão é o pai do Marinho? É o pai do Marinho. Pai do Marinho. Íamos para a casa dela treinar caligrafia vertical. Na lamparina? Naquele tempo não tinha luz, tinha? Não, já tinha. Já tinha? Era 10 horas da noite a luz se Mas desligava, Então eu né? agradeço muito a essas minhas queridas professoras, né? A professora Deise faleceu há poucos dias, acho que talvez ainda não tenha um mês. Foi, né? Ela residia onde? Estava em São Luís. Estava em São Luís. Então eu tenho outros livros aqui, do José Carlos também. Recebi agora há pouco e agradeço o livro do Aldir Mello. Sim. Só que eu não estou com ele aqui no momento, porque quando eu fiz a primeira leitura do livro, Memorial de Tutóia, quando eu fiz a primeira leitura do livro, ele soltou as páginas. Aí eu levei para a gráfica para dar uma melhorada na estrutura dele. E recebi agora essa semana, vendo aqui, que me deixou muito contente, muito feliz. Eu não sei, presidente Sarney. Eu não sei como ele tomou conhecimento da minha pessoa, mas me mandou aqui com este autógrafo ao professor Antônio G. Pimentel, membro da AP e do IHGP, que é a Academia Parnaibana, e do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí, com um abraço do José Sarney. Presidente Sarney. Presidente Sarney. Olha, e aqui, o Galas não gosta muito de política, mas vou falar aqui, o Sarney foi muito amigo do Zilmar Mello, quando ele foi candidato a deputado na época, né? O Zilmar apoiava ele. O meu pai, o meu sogro, seu Egídio Conceição, foram apoiadores do presidente Sarney no início da carreira política dele, né? O seu Egídio ofereceu um jantar na casa dele para o Sarney, numa dessas épocas de andanças por Tutóia. Então essas coisas assim me orgulham. Agora tem outra coisa aqui que eu quero falar, da doutora Camila Maués dos Santos. Hoje está Flaustino, por conta do casamento civil com ela. Conheci a doutora Camila em Tutóia, dando aula no Colégio São Judas Tadeu. Olha! Ela hospedava-se na casa do nosso amigo José Rodrigues, que é conhecido lá como Zé do Fumo. Zé do Fumo, sim, sim. É porque a esposa do José Rodrigues é da família Maués. Então, ela, professora de inglês, conversamos muito. E depois
a Camila mudou-se para Parnaíba. Aqui ela fez o curso de Direito. E hoje ela trabalhou como defensora pública aqui. E hoje ela é defensora pública no estado do Mato Grosso. Estado do Mato Grosso. E sempre tem contato comigo e manda meus livros. Ela está aqui 2 livros interessantes. O Preso na Fronteira. Isso é legal, legal. E a proteção jurídica da pessoa acusada com transtorno mental. Isso aqui é uma atividade que ela utiliza de solidariedade a esses presos, né? Porque não devem ser jogados ao léu, devem ser tratados com carinho. Sim. Agora, por que eu mencionei Camila Maués? Porque um dos primeiros livros, antologias poéticas que eu li, foi ofertado ao meu pai pelo senhor Demóstenes Maués de Carvalho. Esse é lá de Paulino Neves? É da mesma família lá? É da mesma família de Paulino Neves. Só que ele, olha aí, se professor não me Maués. engano, ele era de Manaus. Certo? Mas veio, enraizou-se em Paulino Neves. Então, o primeiro livro, assim, de poemas, de poesias que eu li, era Antologia da Academia Maranhense de Letras. Não sei o ano, eu tinha esse livro até um determinado tempo, eu guardava esse livro com muito carinho. Então foi o senhor Demóstenes Maués de Carvalho que ofertou ao meu pai, que era muito amigo do meu pai. Pronto. Aí o que acontece? Então, doutora Camila é tutoiense, porque Paulino Neves naquela época, hoje é cidade, mas naquela época era... Mas ela nasceu, salvo engano, na Bahia, não estou lembrado. Tem essa raiz tutoiense, tem a raiz, né? tutoiense. Então, esse livro da Antologia Maranhense de Letras terminava exatamente com o José Sarney. Ele era o último da antologia e ele fez um poema à Rosiana, que na época era uma garotinha, viu? A filha dele, que foi governadora. Então aí eu comecei a ler e tal, e o horizonte cresceu. Pronto. Então essa é a sua história com a literatura, né? Com a leitura, com a escrita, com a produção. Jornalista, você foi jornalista, você é jornalista ainda, né? Escreveu aqui, participou de rádio, Sim. Tutóia, Parnaíba. Conta essa história aí de jornalista. Parnaíba e em Tutóia. Bom, quando eu fui para São Luís, eu me enfronhei nos meios jornalísticos da cidade. Eu era um penetra. TV difusora, né? A rádio Ribamar, rádio difusora, mas eu tinha uma admiração muito grande pelo Bernardo Coelho de Almeida, de São Bernardo, autor da Última Promessa, um romance, acho que foi o primeiro romance que ele fez, que tem alguma coisa parecida com a Eulália, alguma coisa parecida com a Eulália. Né? Olha, a Eulália está aqui neste livreto, tá? Que tem só esses 2 contos. La Belle de Jour, que é aquela... essa produção cômica, né? Cômica. Eu gosto muito desse Eulália. tipo de... A Eulália, salvo engano, aqui é a história lá de São Luís, né? Ela era uma menina da zona, vamos dizer, da zona. Na realidade, ela era uma menina de família, mas por incompreensão do pai e por revolta dela, que eu acho que ela errou, foi muito em adotar essa postura, ela abandonou a história da família e foi para fazer raiva ao pai, foi morar na zona do Baixo Meretrístico. Na ZBM. Na ZBM, na famosa ZBM. E Carlos, quando tu terminar essa história da Eulália aí, vamos para a ZBM de Tutóia, viu que essa ZBM de Tutóia é muito famosa, então, o Galas frequentou aquele negócio lá. Então eu tinha essa admiração pelo Bernardo Coelho de Almeida, e ele escrevia na Rádio Difusora do Maranhão a Difusora Alpina, uma crônica e editorial, né, sobre o fato que acontecia e eu era fã, eu ficava
vidrado ali na hora do meio-dia, eu estava lá na rádio. Radinho a pilha. Colando, radinho a pilha, colando. Aí eu disse, um dia eu vou escrever crônicas. Eu vou escrever crônicas. Vim para Parnaíba, não vou dizer o motivo, porque eu vim para Parnaíba. E aqui eu já tinha feito o curso de inglês no Centro de Cultura Anglo-Americano, que na época, de propriedade da senhora Jean Moses Camarão. A professora Jean era esposa do senhor Felipe Camarão, um atleta que nadava do olho d'água à ponta da areia, e hoje existe uma prova de natação com o nome dele. É? Esse Felipe Camarão é pai, avô desse Camarão? Chega lá. Vai chegar lá, né? Certo. Então, a professora Jean, eu fiz o curso básico de inglês, e ela aproveitava os melhores alunos para dar aula nas turmas iniciais das crianças, né? Então eu já tinha experiência de sala de aula, já tinha substituído professores lá em São Luís, no Atendeu Teixeira Mendes. Aí eu vim para Parnaíba e cheguei aqui e vi que o campo era vasto. A professora de inglês, na época tinha uns 4 ou 5 no máximo. Fui muito bem recebido aqui. E eu digo, porque eu já tinha escrito em jornal lá com o Merval, Folha de Tutóia, né? Já sabia fazer revisão de jornal, aquele negócio todo. Saudoso Merval, que foi prefeito de Tutóia, né? Com o doutor Merval, deputado. Doutor Merval. Aí eu, através de um radialista que faleceu há pouco mais de um mês, Mário Campos, eu conheci o Batista Leão, que era o diretor da Rádio Educadora de Parnaíba. Aí eu me propus a escrever a crônica da cidade. Na época só tinha a Rádio Educadora, mas a audiência era total. A audiência era total. Ainda hoje eu fico feliz quando alguém menciona, olha, eu guardei uma crônica aqui, porque infelizmente nós não tínhamos a tecnologia de hoje, o computador, tudo foi perdido com o tempo, cupim que a gente guardava nos papéis, nas pastas, acabou-se tudo. E daí eu fui para os jornais e estou até hoje. Bem, Carlos, agora a gente vai ver aqui o que a gente vai falar, cara. Vamos falar dessa zona do Baixo Meretriz aí? Lá de Tutóia, quem era que frequentava? Era menino na época? Já era jovem? Já era jovem. Vamos falar agora da ZBM de Tutóia, né? Essa história da ZBM, da Rua do Português, da Rua das Mulheres Profissionais do Sexo, né? Hoje, que naquela época era chamada tinha outros nomes, né? As pessoas costumavam chamar. Mas é interessante porque com a movimentação do porto de Tutóia, os navios chegando, muitos gringos, muita gente vindo, esse porto de Tutóia que foi importante para Parnaíba, né? Boa parte da carnaúba ali de Araioses, da Carnaubeira ia para Tutóia, de lá vinha para cá para o porto de Parnaíba, e muitas coisas iam daqui dos armazéns de Parnaíba para embarcar nos navios no porto de Tutóia. Ou seja, o porto de Tutóia foi muito importante para o Maranhão e para o Piauí. Quiseram fazer com movimentação política na época, né? Eu vou escrever sobre isso. A história do porto de Tutóia é uma pretensão minha, não sei se é muita pretensão, mas quero escrever. É importante. Sobre essa história do porto de Tutóia a Parnaíba, né? Essa relação do porto, essa relação também que tem com as pessoas. Pois bem, essa movimentação toda, né, do porto, tinha uma rua lá que era a rua só das meninas, né, dessas casas de alegria, né? Não era, Galo? Como é que é? Conta essa história aí. É a rua... Eu não sei o nome dela hoje. É a Rua do Português, eu não sei também, eu vou procurar. Não é Dr. Paulo Ramos, não, é? Não sei. Não sei. Eu vou atrás dessa rua. O Aldir fala muito no livro dele, né? Dessa Rua do Português. Eu vou atrás, eu vou ver. Pois é, lá a Rua do Português era porque se localizava os prostíbulos, né? Eram muitas, Eram muitas, né? Eram muitas. Então os marinheiros, quando chegavam, eles passavam dias, às vezes até mês na embarcação. Aí eles corriam
Viajando de Tutóia para a Europa. Na Europa, né? eles corriam, aonde tinha um porto, a primeira pretensão deles era visitar lá os prostíbulos, né? A Rua da Luz Vermelha, mas em Tutóia não tinha iluminação nessa época. Então, agora, por que Rua do Português? Por quê? Né? Porque eu estou escrevendo aqui um conto não, um caos que vai designar, mas o meu é ficção. O meu é ficção. Mas o português Mas que a tua ficção, Galas, assim, engraçada, mas com um quê mistura a verdade. de comicidade, né? De cômico, misturado com a história mesmo verdadeira, né? Mas eu acho que é porque morou nessa rua um senhor português que era seu Raimundo Português, se eu não estou enganado, que criou muitas pessoas. Mas o meu conto diz outra coisa, né? Mas também era um português, né? Sim. É um caos engraçado. Vocês vão ver no final. Ele já está pronto, só falta. Vai para o Seleta Tutoense esse não? É para um livro. Eu estou pensando em botar ele no Seleta Tutoense. Para quem não sabe, o Seleta Tutoense vai ser lançado agora, esses 2 meses aí próximos, né? Com vários contos, poemas e história de Tutóia. Então vamos lá. A história de Tutóia é muito diversificada. Mas é necessário que se pesquise muito. Aquele artigo que você mandou sobre da Vila Mairinha ao Porto de Tutóia é muito interessante, é muito importante. Viu? Então tomou um novo rumo a história de Tutóia após a chegada do Padre Hélio. Sim. Após a chegada do Padre Hélio, que ele despertou. Que está relacionado com a Rua do Português, com as... Sim. O Padre Hélio foi ordenado em Roma. Sim. Né? A história, como todos sabemos. E ele vinha com umas ideias muito além do nosso tempo, daquela época. E isso chocava as pessoas, a sociedade, né? Que ainda hoje, em todos os lugares, né? A sociedade como é que se diz? Restrita, não quer estar misturada. Preconceituosa e tal, não quer que haja mistura. Mas hoje, com o dinheiro, o rico, o pobre, eles frequentam os mesmos lugares. Não existe isso. Então, o que o Padre Hélio fez? Baseado na própria Bíblia, ele chamou as prostitutas para terem acesso à igreja. Isso causou um choque. O padre chamou as meninas lá da Rua da Alegria, da Rua do Português. Da Rua do Português, a casa de Deus. E todos somos filhos de Deus. Foi um choque para a sociedade tutoense. Foi um choque. Inclusive meu pai. As famílias tradicionais. Ficou meio afastado do Monsenhor Hélio, do Padre Hélio na época. Né? Por quê? Qual o princípio disso? Padre Hélio, com base na Bíblia, Jesus Cristo abençoou Maria Madalena, que era uma prostituta. Né? E por conta disso, Padre Hélio denominou-as de Madalenas. As Madalenas... Não. Tem um episódio interessante com o padre no festejo da Nossa Senhora de Nazaré? Tutóia Velha. Nossa Senhora da Conceição. Da Conceição. Eu não sei se eu devo contar. Mas aqui é livre, aqui a gente pode falar tudo, né? Não, mas é engraçado. O Padre Hélio era uma mente aberta, né? E nessa época dos festejos havia muita exploração de venda de bebida alcoólica e tal. Sim. O padre proibiu. Não, vender bebida não, vender só as frutas, os alimentos. O festejo da Santa, né? Então. Aí, no 8 de dezembro, né? Dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, o padre celebrou a missa e tudo e tal. E chegaram no ouvido do padre e disse: padre, aquele lá daquela banca ali tá vendendo cachaça, tá escondida lá. Aí o padre tirou a batina, né? Foi como ele não conhecia o padre, chegou lá e tal, conversou e tal, e disse: meu amigo,
Rapaz, eu tô doido para tomar um aqui, eu Toma não uma. sei. Ó, não diga nada não, eu tenho aqui, porque aí tem um padre filho de uma égua que proibiu. Mas não diga nada para ninguém, não. O Galo tem essa característica, além da memória boa, é trazer essas histórias engraçadas, né, da realidade, mas engraçado tutóia. Aí o padre... Aí depois terminou tudo bem, aí o cara pediu desculpa e tal. Meu Deus. Pois é. Tá, mas sim, Galo. Então essa rua era famosa. Essa rua era Era a muito rua famosa, os gringos iam, direcionavam-se para lá. E tinha muitos navios atracando ali, era todo Tinha mesmo muito movimento navio. intenso. Além né, dos que. Olha, eu me lembro que tinha às vezes 2, 3 navios atracados lá no porto. E na Barra, né, lá na Praia da Barra, ainda tinha mais outros na espera. Né? Quando saía um, aí os outros entravam. Era um movimento muito, muito grande, era muito bom. E chegou a ser bem mais intenso com a produção de sal na Ilha do Garanhão ali, né? Também tinha, que deu emprego para muita gente. Muita gente. Né? Foi muito bom. Agora desativaram, né? Na década de 90 ainda. Não sei, está se acabando lá. Tá se acabando, tá acabando. E Carlos, agora vamos assim, acho que a gente está encaminhando aqui já para o final, né? Desse papo bom, dessa conversa boa. Essa relação, como é que você vê essa relação de Tutóia hoje? Porque no passado foi do Porto, né? Mas dos filhos de Tutóia, muita gente vem estudar aqui e muita gente daqui está fazendo o inverso. Migrou para lá, para Tutóia, para a região, para ser professor. Alguns fazem migração pendular, toda semana, todo dia, vai e volta, né? Porque assim, o Estado do Maranhão abriu concursos públicos, né? E para a educação, e com um salário, na época, e ainda hoje é maior do que o Estado do Piauí. Uhum. Então muita gente achava que, diante da proximidade, Araioses, Tutóia, né? Aliás, da estrutura do Estado do Maranhão, nas partes fronteiriças com o Piauí, a maioria dos professores são do Piauí. Do Piauí. A maioria dos professores aprovados nos concursos são do Piauí. Isso não quer dizer que os professores do Maranhão sejam inferiores, não, de forma alguma. Talvez até pelo número de inscritos, né? Talvez o Piauí teve o maior número de pessoas inscritas e por isso Sim. tem o maior número de aprovados. Acho que proximidade também de onde a pessoa reside. E da proximidade, né? E a atração pelo salário. E a atração, claro. Claro. E também Tutóia, a atração turística está levando muita gente daqui para lá também, para comércio. Tutóia hoje tem um comércio aquecido, né? Está crescendo, está sendo aquecido. Muito bom, né? E eu acho que é isso. A estrada asfaltada, embora em condições precárias, né? Tem muito buraco, viu? Mas, governador, estou ouvindo, né? Muito buraco aí. Pessoal aí do governo. Mas facilita o acesso, né? Facilita o acesso. Agora, uma coisa que nós estamos precisando... Encurtou a distância, porque antes era só pelo Rio Parnaíba, né? Pelo Rio Parnaíba não, pelo Igarapé, entre as ilhas, né? Que fica que tem a foz aí do rio. Agora, uma coisa que tu tá necessitando é de um campo de pouso. Que a gente já teve. Que antes já teve. Hoje nós não temos. Onde é que se vai pousar um avião? Né? Não é emergência. Tem gente até que brinca, Tutóia é a terra do já teve, né? Mas agora está começando a ter de novo. Pois é, então, verdade, cara. Precisa do aeroporto. Agora, construir aonde? Que está tudo... ali no centro, aqui no centro de Tutóia, já não tem mais muito espaço. Mas tem ali Bom Gosto, Porto de Areia. Área ali de Porto de Areia, por ali já dá para construir. Muita área aberta. E o turismo está se intensificando. Né? Barreirinha já dispõe de um aeroporto de qualidade. E que
Tutóia era... Parnaíba tem aeroporto, Barreirinhas, Tutóia não tem. Tutóia não tem. E Barreirinhas e Parnaíba exploram muito o turismo de Tutóia. As ilhas que ficam pertinho ali da nossa Praia da Andresa, Praia da Barra, né, do Arpoador. Nós precisamos de um campo de pouso em Tutóia. Nós temos balneários, temos belas praias. Praia do Arpoador hoje é conhecida mundialmente. Né? Pois é. Precisa urgentemente. E aí o Galas não gosta de política, mas isso passa por uma discussão política, né? Que é de interesse, não é que eu governamental. Não é que eu não gosto de política. É que eu evito, porque eu tive uma experiência negativa com política. A política fez com que eu perdesse alguns amigos. Muitos deles não eram mesmo amigos, não. Eram só interesseiros, né? Mas eu procuro evitar. Tanto é que no meu blog eu não divulgo notícias nem de política e nem de polícia. Sim. Política e polícia eu não divulgo. É mais uma informação útil, literatura, a história, o que traz cultura. Não quer dizer que política não traz cultura. Sim, claro. Claro. Pois pronto, Galas, agora sim pra gente fechar, né, pra encerrar, já falamos de tudo aqui, já batemos um papo legal, depois a gente volta a conversar de novo sobre um assunto mais específico, talvez depois do Seleta Tutoiense aí, isso, né, que eu tive a honradez, a satisfação, né, enorme, o grande prazer de ser convidado por esse cara aqui, né, pra chamar assim, né, pra se tratar assim. Pode sim. Me convidou para fazer parte. Tem lá um artigo que a gente escreve, né? A Tutóia, de Mairim dos Índios ao Porto Salinas, né? Ao Porto de Salinas, do Coronel Paulino Neves. A gente traz um artigo nesse sentido e vamos escrever sobre isso depois. Vou escrever de Tutóia a Parnaíba mesmo, tá? Pegar essa rota aí dos navios. Pois bem, pra gente encerrar aqui, fala aí, a gente teve um ano difícil, 3 anos já difíceis aí com a Covid, né? Mas a gente superou isso. Né? Graças a Deus. E vamos falar aqui de alegria. Né? Eu quero fechar aqui com uma parte do Galas aí, numa aventura do Galas com o Prodamor, onde vocês dois estiveram juntos. Me conta aí, porque eu estou sabendo que saíram ali da ZBM de Tutóia, né? Da zona do Baixo Meretrício, e vieram parar aqui na Parnaíba. Aqui em Parnaíba tinha ali naquela rotatória ali, tinha umas casas ali, rapaz. Não tinha? E o Prodamor veio pra cá, pra essa Parnaíba ali como é que era o nome? Ali na 40? Na 40? Na 40. Tinha umas casas ali, né? Tinha casa... Como era o nome? Luiz o quê? Luiz? Não, ali na 40, a mais famosa, era a origem do bairro 40, é porque a mais famosa prostituta de lá recebeu o apelido de 40. Porque ela ia passar, quando as pessoas passavam, ela gritava, é só 40, é só 40. Quer dizer, era só 40 réis, 40 mil réis, um negócio assim que ela cobrava. É só 40, é só 40. E tal. Mas ali era a Vila Boêmia de Parnaíba, retratada no livro do Assis Brasil, Beira Rio, Beira Vida, né? Mas depois que acabou isso, ficou lá o Augusto, com um bar, Recanto da Saudade, que íamos pessoas da sociedade mesmo, casais, esposo com a esposa, ouvir uma boa música, porque ele tinha a música que você pedisse, ele tinha pilhas e pilhas de disco. De disco. A radiola. Né? E ele sabia onde era cada um. Né? Você dizia, eu quero ouvir Vestida de Noiva, do Valdir Soriano. Ele ia lá de noiva. Puxava. Vou botar um trechinho dela aqui, viu? Eu quero ouvir Miltinho, quero ouvir Silvinho. E ele ia lá e puxava, né? Então, ficou, com a morte do Augusto, os filhos não continuaram. Não deram continuidade. E hoje não tem nada assim. Com a proliferação dos motéis
Então acabou esse negócio de zona de baixo meretrício. Praticamente acabou. Mas o Prodamor Porque com você naquela tinha época, história. porque naquela época era assim. Eram as profissionais, aquilo era a profissão dela, né? Ela residia ali naquele negócio ali. E hoje não, é diferente. Qualquer esquina você encontra as pessoas. Qual é uma música assim que te marca bem? Uma música, um cantor, uma música especificamente que você gosta? Rapaz, são tantas, né? Eu nem sei. Vai se lembrar um aí, pode dizer que eu quero Eu nem sei. deixar ela aqui, né? Tem várias. Tem várias, né? Tem várias. Me diz uma assim que te lembre, assim, que seja aquela música, né? Que era da Pode juventude. ser do Valdir Soriano, Tortura de Amor. Tortura de Amor. Esse Galas é um Tortura de boêmio. Volta, teu amor, fica comigo. Do Valdir Soriano. Pois pronto. Galas, o que você acha que o Porto decaiu? O Porto do Tutóia, assim, ele acabou, né? Praticamente acabou. Hoje é utilizado para atividade As turística. rodovias. Né? As rodovias. Com o aumento das rodovias, né, e o transporte rodoviário mais rápido, né, aí houve... Por que Tutóia não cresceu tanto com aquele porto que foi o porto, teve aquela intensa atividade, né? Tinha o comércio aquecido. Por que não se investiu mais ali em Tutóia? Por que não se investiu mais aqui em Tutóia, né? Isso se deve aos filhos, por exemplo, do Coronel Paulinésio, dos mais ricos de lá, terem saído da cidade? Não, eu acho que foram os administradores mesmo que não tiveram assim essas ideias. E também a estrutura financeira do município, né? Ele não recebia tanta ajuda financeira do governo, dos governos estadual e federal, como hoje tem verbas disponíveis, né? Talvez não tivesse, nunca teve um representante no Senado Federal, nem na Câmara Federal, talvez por essa razão. Mas agora a gente está vendo o desenvolvimento da cidade, né? Tardio, né? Porque Parnaíba cresceu muito, Barreirinhas cresceu muito, outras cidades que tinha... Barreirinhas, por exemplo, é muito mais nova do que Tutóia, porque Tutóia chegou a perder até o posto para Barreirinhas uma época, né? Quer dizer, teve muitos contratempos. Tá? Mas, meu irmão, uma satisfação, né? E agora, esse finalzinho aqui, eu deixar uma parte livre aí para você. Eu fico feliz e fazer a saudação à minha cidade natal. Eu nasci no Bom Gosto. Nasceu no Bom Gosto. Nasci no Bom Gosto. No dia 21 de julho de 1951. Eu gosto muito da minha terra. Né? E parabéns à cidade de Tutóia pelos seus 84 anos de emancipação política, e que Deus ilumine a mente dos nossos administradores, dos nossos legisladores, para que a nossa cidade continue a crescer. Principalmente nos campos educacional, né, da saúde e também da segurança. Pronto. Então, são áreas assim essenciais para o bem viver, né? Para o bom viver das pessoas. Bom viver. Parabéns, Tutóia, e vamos ter fé em Deus que a nossa cidade vai Então, aqui, ó. continuar próspera. Pronto. Conversei com o professor, escritor, poeta e jornalista Galas Pimentel, Antônio Galas Pimentel, um tutóiense que todos os outros tutóienses que estão acompanhando esse programa aqui precisam conhecer, tá bom? E deixo aqui, claro, as nossas felicitações à Tutóia pelos seus 84 anos de emancipação política, mas Tutóia é centenária, tá? A igreja de Tutóia Velha é uma igreja centenária, de
de 2, 3 centenas de anos, né? E Tutóia tem isso, 2, 3 centenas de anos aí de história, né? Mas hoje se comemora 84 anos de emancipação política, 29 de março de 1938, quando ela foi emancipada politicamente. Nossa cidade foi emancipada politicamente, né? Então, parabéns, Tutóia, parabéns aos tutoienses, né? E muito obrigado, um abração, deixe seu like aí, se inscreva no canal e vamos pro próximo. Galas, Valeu. irmão, obrigado, viu? Saúde e tudo de bom. Valeu, pessoal, um abração, até o próximo, aqui no nosso canal, Conversa Boa. O próximo já tem data marcada, né? Próxima terça-feira, e já tem também uma pessoa pra gente conversar. Professor J. Ramos, filho do Zezé Ramos, da Rita Merequeta. Certo. Vamos estar conversando com ele sobre tudo, sobre vida, sobre escola, sobre eles ali, né? Os meninos boys. Perfeito? Valeu, um abraço. Tchau.